Boa noite, meninas. Um prazer estar aqui com vocês de novo. Sextou de novo. Muito obrigada por você que está acompanhando a gente aí em casa. Como é que foi essa semana? Tivemos um feriadinho ontem, dia do trabalho. O que vocês fizeram de bom no feriado? Trabalhei. Comemorei o dia do trabalho. Trabalhando. Devia ser proibido isso. Eu tive o privilégio de ir num aniversário que estava muito bacana e depois dormi o resto do dia como uma boa trabalhadora, porque eu merecia, né? A gente se encontrou no mesmo aniversário. Estávamos no aniversário. Você trabalhou? Eu trabalhei. Mas eu trabalhei também. Um pouquinho, curti um pouquinho. Gente, vocês viram que delícia? Semana passada feriado, essa semana feriado, eu tô meio mal acostumada, porque semana que vem devia ter um feriado de novo, né? Vai demorar tão um gostoso, pouquinho o próximo né? feriado. Vai demorar. Feriado de dia do trabalho, a gente sabe que todo mundo trabalha, nós trabalhamos muito, mas e o primeiro trabalho? Vocês lembram qual foi o primeiro trabalho de vocês? Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Eu queria ter o meu dinheiro, né? Porque esse negócio de ficar pedindo dinheiro para o pai e para a mãe não rolava, né? Então eu queria ter o meu dinheirinho. Então quando eu estava com uns 15, já estava com 15 anos, meu primeiro emprego foi motorista de uma loja de peças. Com 15 anos? Com 15 anos. Com 15. Eu não tinha carteira, mas em Palmas todo mundo se conhecia, né? Então, né, os guardas... Naquela época dava. Os guardas eram alunos da minha mãe na faculdade, ou eram amigos do meu pai, então todo mundo se conhecia, comprava peça na loja, então, né... Ainda bem que já prescreveu o crime, né? Então eu era motorista das cobradoras e eu levava a peça, porque eu dirigia uma Pampa, do Só Peças Vivan Limitada, do seu Lírio Vivan, que foi meu primeiro patrão, já morreu, né? E eu adorava ele, a gente se dava super bem. Eu lembro que ele comprava um maço de Calton e me dava uma carteira. Já te ele comprava. era um parceiraço. E aí eu dirigia, eu levava cardan, virabrequim, ponta de eixo, essas coisas todas na estrada para os caminhões que estavam quebrados. E aí fazia cobrança também, era muito legal. Eu trabalhava com macacão desses de abastecer carro da Esso e com bota. Agora não me lembro mais a marca da bota, eu ia pegar a bota lá na Associação dos Pecuaristas, uma coisa assim lá em Palmas, aí eles davam bota de graça. E era Zebu, bota Zebu. Viu? Eu trabalhava com bota Zebu. Foi o meu primeiro emprego, graças a Deus, né, que a gente pôde trabalhar e tinha condições, tinha saúde. Naquela época não era considerado crime trabalhar com 14, com 15 anos. E que bom, né, que a gente tem essas histórias para contar. Sim. O meu primeiro emprego me deu muita experiência boa, porque eu comecei a conhecer todo mundo da cidade. Então, depois foi muito fácil, sabe, conseguir outros empregos, trabalhar e tal, porque todo mundo me conhecia, virei uma lenda, né? Até hoje é já um network, né? É o que a gente diz, contato, network, é tudo na vida. Imagina você ir na casa de todas as pessoas para cobrar. Tinha gente que me odiava, mas né? Mas pagavam. Pagavam. O meu primeiro emprego já foi bem diferente desse. Eu fui com 16 anos, mesma história. Eu queria comprar roupa, queria fazer isso, queria ir na balada, tal. E, né, tinha um limite da mesada. Então, eu morava nessa época em Curitiba. Eu fui trabalhar no Shopping Miller, na antiga Caluachê, que nem tem mais. Nossa, legal. Né? Talvez vocês não saibam que loja é essa. Hoje em dia é KAS, né? Nem sei se tem. Acho que não existe mais. É tipo uma track field das antigas, né? E eu lembro que eu fui trabalhar lá no Miller, foi muito legal, mas não durou muito. Eu lembro que eu fiquei acho que 3 ou 4 meses e briguei com a gerente. Brigou? Ela mandava. Não, vocês não sabem. A gerente mandava. Ela mandava. Não, um dia eu ficava brava, porque primeiro ela queria que fosse maquiada. Deus. E ela fazia um delineador, sabe aquelas que passam um delineador perfeito, assim? E ela queria que a gente fosse maquiada. E eu não era muito da maquiagem. E um dia ela mandou a gente arrumar o estoque. Gente, eu me ofendi. Nossa, arrumar estoque! Que arrumar estoque? Ficar lá dobrando e guardando tênis. Nossa, eu cheguei em casa tão braba. Daí no outro dia ela mandou continuar no estoque. Eu falei que não ia. Daí brigamos, fui embora, né? Bom, considerando o trabalho com o pai, assim, no trabalho do pai, eu não vou contar como o primeiro trabalho. Mas é um empreguinho. Mas não era tanto. Agora, meu primeiro trabalho foi na faculdade com aquela pequena pressão, assim, meu pai falando, viu?
eu só vou bancar o primeiro período aí da faculdade, 6 meses. Ou você vai ganhar bolsa, ou não sei o que vai acontecer, mas assim, você tem que arrumar um trabalho. Não sei se isso era verdade, né? Mas enfim, eu Arrumei. arrumei um trabalho, Funcionou. né? E aí que eu fiz? Eu fui trabalhar de repositora de supermercado. Que é o quê? Tem uma marca de um produto da nossa cidade que eu soube que agora fechou, inclusive. Mas era uma empresa tal, daí meu pai faz aqueles contatinhos, arruma um emprego lá pra minha filha, sabe aquela coisa? E eu trabalhava debaixo do sol, numa cidade quente pra caramba. Tanto que até hoje o meu primeiro trabalho me faz agradecer todos os dias o meu ar-condicionado. Eu cuido do meu ar-condicionado com manutenção, assim, sabe? Porque eu trabalhava no sol, eu tinha que ir de um supermercado para o outro para repor o produto na prateleira e no estoque, não sei. E era aquele sol, aquele calor, e eu andava e falava, cara, um dia eu vou me formar, sei lá, eu vou trabalhar no Uma ar-condicionado. sala gelada, Sabe, o né? ar-condicionado. Tanto que era meu sonho de consumo. O ar-condicionado. E daí, no meu primeiro trabalho como psicóloga, não tinha ar-condicionado. Não dava ainda, assim. E demorou bastante tempo, até hoje, quando eu tive, ai, ar-condicionado. Era tudo que eu queria. Tipo, é pra isso que eu estudei, entendeu? Pra trabalhar embaixo do ar-condicionado. E você, entendeu? Flavinha? O meu primeiro emprego foi depois de formada. Não tem nenhuma história emocionante, assim. Eu me formei. Que Eu morava em patricinha! Curitiba. Ela só trabalhou depois de Mas formada. é que ela é filha do Britão, Fui, gente. fui Vida doida trabalhar nasceu, numa então, clínica né? que demorava 2 horas de ônibus, não tinha carro, tinha que ir de ônibus, trabalhava das 8 da manhã às 8 da noite. Eu nunca vou esquecer meu primeiro salário, R$800. Nossa, Torrou. primeiro, eu não tinha salário, eu ganhava R$50 por semana. Quando eu comecei a trabalhar. Mas isso Começou? foi em 1992, 93 também, né? Viu, eu vou só Não, fazer um antes, adendo. antes, Eu daí, antes. depois dessa briga, né? Eu daí falei, não, mas eu vou continuar. Daí, a moda era super moda Amy Officer. Eu Ah, trabalhei sim. na Amy Officer. Lá eu fiquei meses, mas eu tinha um problema. Gente, eu não recebia o Você salário. Porque eu gastava tirava tudo lá. tudo em roupa. Então, foi a época que eu refiz o meu guarda-roupa. E tinha milhões de coisas da Amy Officer, porque eu trabalhei lá, acho que uns 7, 8 meses. Meu sonho, porque É. a gente passava pela loja e falava, meu Deus, só Nossa. trabalha gente bonita nessa loja, né? Eu trabalhava lá. Ah, era só modelo que trabalhava. Só modelo, É verdade, só modelo que Era trabalhava só na modelo. Ai, eu E trabalhei um tempo. eu fui modelo profissional da Ford Models durante 6 anos. E eu fiz a parte de fora da Amy Officer, fiz a parte de fora da Elos, fiz a parte de fora da Zump. Olha, gente. Uau! Então eu ia para Todo Curitiba. mundo falando do trabalho, do dia do trabalho. Eu tenho uma modelo aqui do meu lado, não sabia disso, gente. O que é isso? Ela foi Miss? A Miss eu sabia. Sabia, Miss eu né? sabia. Mas como cada coisa tem seu dia, fiquei sabendo aí que semana passada, no dia 25, foi o dia do corno. Quem é que comemora? Vocês comemoraram o dia do corno? Eu não sabia, eu fiquei sabendo que, né, Eu na também nossa não. conversa de hoje, dia do corno. Mas eu acho assim, tudo tem que ser comemorado. Como é que é? Se você não foi, Chifre você... é igual consórcio. Se você ainda não foi, um dia você será contemplado. É, aquela É. coisa, né? Ou você foi, ou você é, ou você será, né? Não tem muito. É, mas eu acho que corno, Mas eu acho gente, que ninguém comemora. ninguém comemora, mas que todo mundo só lamenta. Mas a gente já foi, né? Um dia na Quem vida. nunca? Quem nunca? foi? nunca? Né? Inclusive, vou mandar um abraço pro Luciano Muraro, nosso patrãozinho, que foi ele que né, Que deu a propôs ideia. A ideia dessa pauta. Lu, quebrou nós aqui, Tipo, né? Porque né? nós não temos que falar sobre isso. Acabou Porque- o assunto, pronto. Não, porque não é da nossa área. Não. Anjos como nós, não, né? Não. É. A gente não merece ser Vamos corno. falar de trabalho. E a gente não tem nem capacidade Primeiro de que a deixar gente não alguém vai fazer corno. isso, né? É. A falta de respeito, Né, né, falta de gente? E se a gente foi, a gente vai fazer o quê, né? É. Não Vai tem fazer muito o quê? Vamos parar de falar desse assunto. Né? Não, daqui a pouco abre uma enquete, Não bababá, gostei Daqui a desse pouco a gente assunto. começa a se entregar. Mas se alguém. Ó, mas que boa ideia. Se alguém Ah. quiser mandar um comentário, uma pergunta, ou um depoimento, eu fui corna, Fui eu corno. soube, eu sei lá, conta uma história pra nós, sem dizer teu nome, claro, a gente conta Ah, aqui. não, conte quem é, porque daí você vai querer saber, né? Porque não adianta, né? O mais legal é saber quem é, né? E, gente, e o trabalho de hoje em dia? Vocês se sentem realizadas? Como é que é? Na verdade, eu não queria ser professora. Eu queria ser jornalista. Mas, como minha mãe e meu pai não podiam pagar uma faculdade fora de Palmas e só tinha jornalismo em outras cidades maiores, então eu fiz primeiro ciências econômicas, que minha mãe queria que eu fosse economista, fosse, né, imagina. A nossa Miriam Leitão.
Não dá, né? Não dá. E aí eu fiz educação física porque na época eu falei, bom, então vou ser professora, porque vocês não veem que às vezes a gente segue a profissão ou do pai ou da mãe. Já perceberam isso? A minha mãe era professora, meu pai era motorista de caminhão. Então eu não tinha muita escolha, né? Tinha que optar por ser professora. Então eu queria ser jornalista. Agora passou 30 anos, eu parei de dar aula. Estou fazendo graduação em jornalismo, então hoje eu me sinto realizada profissionalmente. Com 50 anos eu me sinto realizada profissionalmente. Que bom. E eu acho que o trabalho é isso, né? Você tem que agregar, claro que você tem que gostar daquilo que você faz, o dinheiro é importante, mas o maior barato do negócio de trabalhar é você estar realizado profissionalmente. É você estar fazendo aquilo que você gosta, né? Flavinha, você sempre quis ser dentista? Como que foi? Sempre quis ser dentista. Eu lembro assim que teve uns meses da minha vida que eu queria fazer nutrição, porque eu queria ser nutricionista da seleção brasileira. Não era assim nutricionista. Não era qualquer nutricionista. Foram alguns meses e passou, não, você é dentista, você é dentista. Eu gosto de trabalhar de dentista, a preocupação do meu pai era essa, você fala demais, como é que você vai ficar sozinha num consultório com alguém? Mas eu falo com a pessoa de boca aberta. E a pessoa só fica lá. Eu trabalho também em posto de saúde, que eu me relaciono com muitas pessoas. Aí faz 5 anos que eu comecei a dar aula. Então eu estou bem realizada, eu estou feliz. Claro que às vezes eu canso, às vezes eu estresso, é normal de qualquer profissão. Mas eu faço o que eu gosto, graças a Deus. Aí a gente não cansa, né? Bom, eu não sei, porque eu não sei. Minha preocupação é até essa, eu nunca pensei em fazer outra coisa. E a hora que eu achar que eu não amo mais o que eu faço, eu não sei o que fazer. Não tem plano B? Eu não consigo tenho plano B. imaginar Você sempre quis ser psicóloga? Quis ser psicóloga, desde pequena, assim, não sabia exatamente o que era Psicologia. mas assim, lembro das minhas amigas, você que conversa com a gente, você, sabe aquele título de ouvinte, blá, blá, blá. Então, assim, minha preocupação até é o que eu posso fazer se eu tiver que me aposentar, por exemplo, né, vai que eu perca a memória, né? Sei lá, que acontece alguma coisa que eu não possa mais exercer a minha profissão, eu tô perdido, porque amo o que eu faço, mas eu não tenho um plano B. Olha que interessante, né? Eu também, eu sempre quis ser atriz, né? Mas quando eu era pequena, eu falava que eu queria trabalhar na televisão. Eu falava para meus pais, porque eu, diferente do que alguns acham, eu fui modelo por convite, porque eu nunca quis ser modelo. O meu foco era só que eu era básica, eu queria fazer novela e queria ser atriz de Hollywood. Não é que eu queria ser atriz de alguma emissora daqui, não. O meu objetivo era maior, né? Mas eu sempre falei que eu ia fazer novela e ia trabalhar com televisão, né? Tanto que quando eu fui fazer faculdade, a minha primeira opção foi artes cênicas, que meu pai falou, nananina, não. Né? Mas essa é outra história, a gente brigou, se matou, e eu acabei fazendo direito por uma pressão familiar, porque chegou um ponto de eu dizer para os meus pais, tá bom, então escolham aí o que eu vou fazer. Já que o que eu quero eu não posso, então escolham, resolvam a minha vida. Deu um fecha-pau. Eu cheguei aí na psicóloga fazer, como é que chama? Teste vocacional, onde apareceu coisas ligadas à arte, decoração, mas apareceu direito, arquitetura. Acabei fazendo direito por influência das minhas primas, para cumprir tabela. Sim. Cara, no dia da minha formatura, entreguei o diploma pro meu pai, que eu sempre fui bem bocuda, não sei se vocês perceberam, né? Então eu entreguei, dei um showzinho lá, falei, tá aqui, ó, tá aí teu canudo. Gente, na semana seguinte eu já tava com tudo marcado pra São Paulo. Daí eu falei, agora eu vou atrás da minha vida. Daí eu fui pra São Paulo, fiz curso profissionalizante de atriz, aí trabalhei mais como modelo, fiz 1000 especializações, daí eu fui fazer o que eu queria, né? Eu tive essa parte, mas assim, o direito foi bom por um lado, claro, eu era super agitadora na faculdade, me deixou mais madura. Sim, claro. Né? Eu cresci. Teoria, né? Aprendeu. Porque é muito mimada, filha única, né? Então, assim, eu realmente era muito mimada. Então, foi bom que eu tive um choquezinho de realidade, até de morar sozinha. Eu ligava pra minha mãe desesperada que eu não tinha comida. Que eu não sabia fazer nada. Eu vivi de miojo, gente, meses. Eu acho que sabe o que Ainda a gente... bem que as coisas melhoram. Ainda bem que as coisas melhoram. Vamos falar no próximo bloco sobre as profissões diferentes, ou sobre aquelas profissões que são meio inusitadas, assim, né? Que eu acho que é uma coisa bacana da gente tratar, né? Tipo, hoje não existe mais preconceito, por exemplo, da mulher ser advogada. Há um tempo atrás, homem tinha que ser advogado. Arquiteto era só mulher.
né? Então, às vezes a gente também lidou com um pouco desses estigmas profissionais, né? Mas e as profissões de hoje? Será que as profissões de Mudou um hoje pouco, vão permanecer? né? Vão permanecer daqui a um tempo? Vamos conversar sobre isso no próximo bloco. Voltamos agora nesse segundo bloco para falar sobre as profissões inusitadas. Eu não sei vocês, mas uma das profissões mais inusitadas que eu estou vendo hoje, que não faz parte da minha cultura, até porque eu sou do tempo do telefone fixo, né? Eu lembro o dia que instalaram o telefone fixo na minha casa, então eu jamais imaginaria que hoje a gente ia trabalhar pelo celular. E eu trabalho hoje só pelo celular. E uma das profissões que eu acho mais inusitadas é a de influencer digital ou a de youtuber. E até aí as meninas do job, né? O pessoal do job, o que vocês pensam sobre essas? Eu acho essas profissões, assim, bem inusitadas. Até porque, só para finalizar, Flavinha, eu vejo que as pessoas hoje, por exemplo, eu estou lá fazendo coisas no meu celular e o pessoal acha que eu estou jogando joguinho. Sim, você não está trabalhando. trabalhando. Tô trabalhando, né? Então, eu acho que tem também isso, né? As pessoas têm uma dificuldade de entender essas profissões do mundo digital hoje. Eu acho que esses youtubers e essas influencers estão ganhando uma grana preta. Muito dinheiro, muita né? coisa. Muito E assim, dinheiro. youtuber desde fazer videozinho para criança, dancinha e brincadeira e apostas. Então, essas influências começam mostrando, dançando, passinho, e de repente, acho que às vezes não é nem começa ganhando dinheiro, mas é patrocínio, ganha roupa, faz propaganda da minha marca, e acaba que virou uma profissão, que tem muitas pessoas que sobrevivem disso. A tua filha nunca falou que quer ser youtuber? A minha falou, não, eu quero ter um canal do YouTube. Nossa, eu tinha. Que é um canal. Eu fazia vídeo com a Letícia. No comecinho, ela tinha 5, 6 anos, ela falou, mãe, eu quero fazer vídeos. E ela montava o roteiro, hoje nós vamos falar sobre pintar apenas 3 cores. Melhor desenho. Então a gente fazia videozinhos, isso há, sei lá, 5, 6 anos atrás. Você acha que na nossa época, Nunca. A gente diz nossa época, porque quando eu já tinha, quase 20 anos, que surgiu o celular, que essa criançada, esse pessoal, eles nasceram na tecnologia. Que não tinha internet. Tinha aquele celular, o tijolar, que era o máximo. Então a gente é desse tempo, né? Então, assim, você nunca ia pensar. A gente via filme de ficção científica com robô. Nossa. O ano 2000, lembra? Era o bug do milênio, era o fim do mundo. Nunca a gente ia imaginar esse boom de tecnologia. Mas só um parênteses, gente. Essas profissões, claro, mas eu acho, minha opinião, muita coisa sem conteúdo. Porque um youtuber, que é legal, que nem, por exemplo, que fala curiosidades, ou faz isso. Cara, mas tem muita besteira na internet. Tem que filtrar muito, principalmente com as crianças. Completa do raciocínio lógico, do conhecimento técnico sobre qualquer coisa que for, sabe? É um negócio que eu podia falar, a gente podia falar sobre isso. É triste. Mas, meu Deus, tem uns excelentes, até esses que são engraçados, que é pra curtir. Mas, gente, e eu acho assim, agora uma coisa bem machista. Tá muita... Como é que nós vamos dizer sem ficar feio? Tá muita liberação corporal, muita vulgaridade, muito criancinha dançando, menininha dançando, todo mundo uma necessidade de uma sexualização exagerada, assim, sabe? Eu acho que fica feio. Eu lembro que sobre isso que nós estávamos falando, eu estava assistindo esses dias atrás um concurso de dança e até já tinha visto pessoalmente isso. E as meninas estavam dançando uma música Voulez-vous coucher avec quoi? Sexuar. Pô, essa música, se você for ver a tradução literal ali, as menininhas tinham 4 anos. Nem sabem. É a ignorância, porque a mãe às vezes fala, a música é tão bonitinha, escuta a tradução da música. E esse novo emprego aí, da galera do job? Pra mim, na minha cultura, de onde que eu venho? Só mudou o nome? Onde é que eu estudei? Pra mim, isso daí mudou o nome. Eu acho, né? Enfim. Eu estava vendo esses dias, nesses vídeos no celular, um cara entrevistando pessoas na rua. Daí ele parou a mulher e falou assim, o que você faz? Eu sou do job. E como que você faz? Você cobra por trabalho? Você cobra por hora? Eu cobro por hora. Na cara dura, assim? E quanto que você cobra a hora? De 500 a R$1.000 a hora. Quanto que você tira por mês? Entre 50 e 80 mil reais.
É prostituição, não que a gente É, tenha, gente, né? eu acho assim que perdeu. Sabe, o medo, vocês sabem uma coisa que até o Rian me explicou uma vez, que a gente sempre, quando a gente fala a palavra evolução, a gente imagina que é uma coisa boa. E vocês sabiam que nem toda Não, evolução Claro que não, é boa? lógico, né? Não. Não, desculpem, mas essa É evolução... uma involução. É um emprego antigo que agora com Tá a internet feio. Eufemismo. funciona mais rápido. Pra mim, é um Perdeu eufemismo. tudo. Eufemismo. Tá, sabe, agora a gente vai valorizar coisas o quê? Desrespeito ao corpo, agora acha que é bonito, porque daí uma ou outra famosa, ou uma outra lá, ou que nem a gente falou dos reality shows, e essa coisa da bunda, do peito, de tudo. Então a gente começa a passar para as nossas meninas um valor Completamente diferente. completamente Mas errado. é a questão do consumo, eu quero ter, eu preciso ter isso. Eu tive uma aluna que ela começou na prostituição porque ela queria ter uma bota. Ela queria comprar uma bota dessas acima do joelho e ela não tinha dinheiro. Você veja, não é para comer, né, gente? Cara, É para você comprar um carro de luxo, para você ter um celular da marca do momento, para se perdeu, né? Sim. A guria começou a se prostituir, ela saiu com um cara e falou assim, ó, quanto você quer? Eu quero R$80, que é o valor da minha bota. Pô, entendeu? Então tem Não, coisas 80 mil reais eu entendo, agora 80 reais não. É. Então é um eufemismo para você chamar, para você glamourizar a prostituição. Sim. Né? Hoje em dia tem essa glamourização e eu vejo que as meninas hoje... Eu comecei a trabalhar com 15 anos, você também... Você como era mais patricinha, não, mas Sempre enfim, patricinha. enfim, a gente começou a trabalhar cedo porque a gente sabia o valor do dinheiro. Eu queria trabalhar porque eu queria comprar, mas como é que eu ia comprar aquilo? Eu vi em casa os meus pais trabalhando. Minha mãe trabalhava, os teus pais não trabalhavam. Nossa, claro. Os teus pais não trabalhavam, trabalho duro. Sim. Teu pai e tua mãe não trabalhavam, tua mãe era professora? Minha mãe era professora. Teu pai era depois professor, meu pai foi tinha professor. 2, 3 profissões. A gente viu isso em casa. Exemplo. Agora, hoje você vê mãe e filha trabalhando juntas no job. Aquele menino, tem uma mulher que faz vídeos que o filho dela filma ela fazendo filme pornográfico, gente. Veja. A que ponto chegamos? Porque assim, ó, gente... Pra mim é o fim da rosca. Não levem a mal, porque, claro, existem coisas boas. Vamos falar das influências, até aqui na nossa cidade, a gente tem várias meninas que são bonitas, desenvoltas. Falam bem, daí, claro, vai lá no supermercado tal, vai ali na loja tal. Claro, é bacana, isso faz parte de uma boa evolução, né? Essa coisa de você fazer a propaganda. Usar a internet e a rede isso social para uma também, coisa boa, né? O problema é quando se perde, vulgariza, e eu acho assim, e a gente tem que mostrar para as crianças que existe vida sem a tecnologia. Não, e vida sem coisas que elas não podem ter. Você não pode... se você tem você tem uma determinada... Você está numa determinada classe social, você vem daquela classe social, a tua origem é aquela. Vai trabalhar para ter alguma coisa. Agora não, eu quero já saltar todos os... De motoboy, tudo, quer ser presidente, né? Não passa. Lá, por quê? Porque eu quero ter um celular de 12 mil, eu quero ter uma bolsa de 8 mil, eu quero ter... Mas né? Pô, sabe o que eu penso, assim, pra mim, eu acho confuso falar sobre isso, assim, porque dá uma bugada aqui na minha cabeça. Porque a gente teve um exemplo diferente do que eu até posso dar para os meus filhos, por mais que eu trabalhe um monte, blá, 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 blá. Mas, assim, a tecnologia, tipo assim, eu também favoreço eles com isso, porque eu me favoreço disso. Sim, então, a gente chega usa... uma hora que eu não sei que horas que eu tenho que parar de mostrar que isso é tecnológico, isso não é. Tipo assim, vou dar um exemplo. Meu marido trabalha com alta tecnologia. Alta. Então, a impressão que ele tem para a vida dele é que, assim, eles não podem parar. Não, Sim. Né? O meu trabalho, eu não uso, né? Tá, tem um celularzinho ali, blá, 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 mas não interfere. Sim. Então, eu sou muito mais lerda para as coisas. Tanto que, cara, eu uso o chat GPT agora para ajudar meus filhos a fazer a tarefa da escola. Porque eu não procurava, entende? Uhum. Mas o meu marido já sabia antes, já fazia, isso auxilia muito ele. Então, eu vivo uma realidade assim, que ele vai e eu fico ali. Daí eu tenho que ir porque os meus filhos têm muito mais facilidade de compreensão disso que ele tá falando Do que você. do que eu. Sim, E daí eu eles fico pensando, será nasceram, que né? eu não tô atrasada e eu vou ter que acessar essas informações para eu poder acompanhar eles? Ou eu tenho que ficar tentando trazer eles para minha realidade?
Entende? Como assim? Tem coisas É que de eu não, pensar. É difícil, eu não né? consigo. Porque realmente mudou, evoluiu, Uhum. a gente tem que acompanhar. Mas eu só acho que não pode perder a mão. É, Tá muito blu, blu, sim, blu, blu, sabe? sim. Tá demais. Eu, na minha casa, é uma guerra. Porque o Arthur, ele acorda e vai dormir com o celular, Sim. com o tablet, se a gente não controlar. E não é que é assim. Na hora de tirar o ok, gente, é um escândalo. Sim. Um exorcismo pra tirar o troço da criança. E choro, e drama. Você fala, tá bom, fica. Né? É uma coisa... mexe com E eles, esses né? dias a gente foi fazer um trabalho da escola, daí tinha que pesquisa junto com um familiar. Aí a Sofia olhou pra mim e falou assim, mãe, você tem que me ajudar, pode vir aqui? Beleza, pega teu celular. Deu. Assim, Vou te mandar um né? link. não, daí ela me falou assim, você tem que pesquisar, mãe. Deu, não, Sofia, a gente tem que pensar junto. Ela, mãe, pesquise. E era um assunto assim, Não, que e eu não é. tinha ideia, né? Aí eu, cara, e agora? Dela, procura ali, me dá aqui, no Google. Qual é o nananana falando, né? Uhum. E eu pensei, tá, o que eu vou falar agora? Eu vou mandar ela pesquisar onde, gente? Eu não tenho mais a Barça. Tipo, o que No eu vou fazer? Google, É no no Google. Daí a Porque gente a tecnologia tá inserida Tá na lá. escola também, Nessa né? hora eu falei, gente, eu não. Ela me ensinando. Eu lembrei do meu pai quando ele me ajuda a mandar um SMS. Eu, ai, pai, pelo Meu amor de Deus. Deus, vou ter que te. Agora eu tenho que. a gente ficar, tá aprendendo, Como que faz isso? Como que faz Eu, isso? lá em casa, o negócio do telefone a gente já resolveu. Não tem muito telefone. Então, a Letícia leva o telefone para nós na hora de dormir e ela só pega no outro dia, depois que ela voltar da aula, mais tarde. Então, eu Organizou. eu sou muito ruim, assim, no sentido de... Rígida. Sou carrasca, É. não sou... Sabe? Eu dei muito tapa na bunda da Letícia para ela entender certas coisas. Por isso que ela é uma santinha, um anjo. E ela já teve problema, assim, com o celular. Ela estava se comunicando com uma pessoa, ela achava que era um menino da idade dela. Aí um dia ela falou, mãe, eu tô gostando acho ele bonitinho, tal, queridinho, não sei o quê. Era uma pessoa de uma outra cidade que estava ali. E aí, de repente, ela se deparou com um baita de um problema. Por quê? Porque essa pessoa falou para ela, eu não sou menino, eu sou uma menina E tô te enganando. que sou transex. E aí ela ficou, puta, mas eu gosto de quem? Do menino? Então, bugou a cabeça dela, entende? Que horror. E aí eu vi que ela estava deprimida, ela estava, enfim, né? Aí peguei o telefone dela, a gente conversou sobre isso. Que eu acho que o melhor de tudo, Ali, é você que sabe melhor que nós, é conversar com a criança. Eu converso muito com a Letícia sobre tudo, sobre qualquer coisa. Tanto que eu sigo o exemplo da minha mãe. Eu, quando tinha 15 anos, minha mãe me deu uma cartela de anticoncepcional. Eu era virgem. Mas eu vou pegar um exemplo Preparando. agora, assim. E naquela época, essas coisas, por exemplo, de tomar comprimido, não sei o que, a gente lia na revista Capricho. Na Capricho! Hoje, o que claro. eles assistem de sexo e aprendem é na YouTube, internet, nas revistas. Vamos imaginar uma situação, né? Você que estava meio doente, assim, o médico diz assim, viu, vou levar você para uma sala e vou colocar você numa sala. Eu vou estar aqui fora, eu sou o médico, tá? Eu que cuido do teu coração, beleza? Não tem mais aquela equipe lá que vai levar você para essa. Você vai, entra sozinha, tira, bota o casaquinho lá, né? O jalequinho e senta lá. Ele fica lá fora numa máquina e ele vai fazer um exame em você. Daí ele diz, viu, eu vou fazer uma cirurgia de alta complexidade. E você vai ficar aí. Mas assim, você fica aí que eu vou fazer a cirurgia. É o robô aqui. Aí você vê lá um robozinho. Você confia? Tá tudo bem? Difícil, né? Difícil, né? Difícil. E é aí que caminha a nossa vida, com a inteligência artificial. Eu até queria comentar com vocês, eu vi esses dias uma reportagem desses empresários, né, tipo o Elon Musk, falando que daqui 10 anos muitas profissões corriqueiras, profissões como medicina, engenharia, algumas profissões simplesmente vão sumir, porque elas vão ser trocadas por... substituídas por robôs. Até atendente de loja, até garçom. Claro, é que nem isso. É tipo a gente assistir um filme futurístico que a gente vê lá tudo. Gente, nós estamos caminhando para isso? Sim, olha os Jacksons, o desenho que a gente Os via. Jacksons é a maior prova de previsão do futuro que a gente assistia, né? E hoje em dia, veja, a gente tá quase assim. Mas eu vejo, assim, por exemplo, que a gente é muito humano ainda. Graças é muito toque, Graças a Deus. muito tudo. Eu vejo a minha filha lá em casa, ela gosta que eu dei esse limite para ela. Ela precisa de mais
sabe, fica A comigo, mais tecnologia veio abraço. para ajudar, A mas o tecnologia contato físico não vai. é substituído. Olho no olho, né? O meu é mais abraço, arisco. né? Eu não sei se é porque é menino, porque é mais novo. O meu piá é mais arisco. E Já você não- que está em casa, o que você acha? Que nós seremos substituídos por robôs no futuro? Manda uma mensagem lá no Instagram, conversa com a gente. Pessoal, nós vamos para o nosso breve intervalo, já voltamos. Espera a gente aí. Voltamos para o nosso terceiro bloco e continuando, meninas, falando dessa tecnologia e da IA, não nos levem a mal. É óbvio que também tem coisas muito boas, né? Essa tecnologia traz coisas boas, filmes, vídeos. Vamos pensar que, né? Sim, claro. Tem muita coisa bacana para acontecer. E também a tecnologia, ela nos proporciona os namoros na internet. Hoje em dia a gente tem também muito, até a gente falou Aplicativos de namoro. aplicativos, a gente até falou uns que são assim do job, mais sensual. Hoje em dia tem de tudo. Inclusive, né? Tem de tudo, é ótimo. Antes eu até vou perguntar, alguém aqui já foi do Tinder, já fez uma paquera na Eu ainda não internet? me encorajei, eu ainda não quis coragem. Flávia, Flavinha. ela pode fazer um experimento para Eu nós. conheço uma galera que tá no Tinder e eu tenho uma amiga de Curitiba, fazendo um parênteses, que até nós vamos conversar aqui. Ela conheceu um cara, músico, ela namorou 8 meses com ele. A gente até deu parabéns, porque durou 8 meses, conheceu o cara na internet. Tá? Se eu me inscrever no Tinder, eu conto para vocês. Isso. Eu conto para vocês também. Eu lembro que quando eu tinha uns 20 anos, por aí mais ou menos, eu dava aula de dança no Colégio das Irmãs em Palmas, que foi o colégio que eu estudei. E tinha uma sala de informática, vários computadores, e a menina que trabalhava lá, ela falou assim, Isabel, posso colocar a foto tua aqui para eu me inscrever nessas salas de bate-papo do UOL? Lembra? Não sei se vocês são dessa época. E ela colocou a minha foto, e ela era bem diferente de mim, e quando ela foi conhecer a pessoa, não deu certo, né? Porque o cara não gostou muito dela. Bom, e no nosso quadro Me Ajuda Diva, nós temos inclusive um problema aqui tecnológico que a menina sofreu. Então vamos lá, olha lá. Conheci um cara pela internet, tivemos uma super conexão e eu me apaixonei. O problema é que quando a gente se conheceu pessoalmente, a química não rolou. Ele não era exatamente como eu esperava. O que eu faço, divas? Eu termino, continuo, eu dou uma chance e agora? Eu fico imaginando a foto da pessoa, né? Um George Clooney, um Brad Pitt, filtro, um não sei o filtrinho. que, um filtro, um cara lindo, não sei o que. A foto de 15 anos atrás da pessoa, né? Diferente. Aconteceu isso comigo. Eu morava em Curitiba e aí eu entrei numa dessas salas de bate-papo. Eu e uma amiga minha. Não tinha MSN ainda. Era antes do MSN. Eu sou antiga, né, Flavinha? Não, eu sou velha. não Tinha um ICQ. outro discado. ICQ. ICQ. Eu não era ICQ. ICQ. Eu não, mas eu não Flávia. usava porque eu não era modernosa, assim. Eu não, né, foi bem antes de tudo isso, gente. Foi antes de tudo. Era um negócio assim absurdo. Pré-ICQ. Era pré-Messenger, vamos pensar assim. Aí conhecia, daí eu e a minha amiga, né, vamos marcar. E aí, cara, quando eu cheguei lá, o cara era tudo. Ele tinha 1,5 metro de altura, era manco de uma perna, tinha um cabelo comprido assim, aquele era careca. Gente, nada contra quem é, né, que tem essas características, mas eu tenho 1,80 m quase, gente. Aí Não quando deu. eu olhei aquela pessoa, eu pensei, como que você vai estar vestido? Eu vou estar de boné vermelho, camiseta branca e calça jeans. E você, eu vou estar assim, assim, assim. Fui totalmente ao contrário, né? Porque eu pensei, vou ver primeiro para depois, né? Ainda bem. A minha amiga se deu super bem, namorou também o cara, saiu. Você nem conversou com ele. Mas claro, mas não tinha, acho que igual essa menina aí, coitada. Pois é, a Mas eu nossa acho assim, amiga... ó, ela condições. chegou a Conversar. gostar, ela conversou, se apaixonou quando ela viu pessoalmente que ela não gostou. Eu acho que se você já não gostou, amiga, Não dá. você não vai gostar. É porque aí que vem a minha, né, a pequena conspiração que eu coloco para vocês, né? Beleza, né? Uma coisa. Eu posso ter um gosto mais exótico, mais básico, lá. Mas assim, o papo. Por que ela se encantou pelo papo dele? Então, tem tributos ali que fizeram ela se apaixonar. Podia ter dado uma chance. Poderia dar uma chance. Só que ao mesmo tempo,
química é química, né, gente? É. Daí não tem esse conjunto todo, não vai, né? Porque às vezes a pessoa não é tão bonita quanto você imaginava, mas é muito legal e rolou uma química. Às vezes Eu ia falar isso. O cara é lindo, bababá, rolou uma química, mas cara, não dá pra conversar. O cara é um imbecil. Às vezes eu dá, acho assim, ó. Amiga, negócio é o seguinte, beleza não põe mesa, ela ajuda, claro, né? Todo mundo quer um Brad Pitt na sua vida, mas nem sempre o Brad Pitt tem cérebro. Eu fui modelo muitos anos em São Paulo, eu convivi com homens deuses, maravilhosos, mas não era possível trocar uma frase. A gente usava para dar uns pega e tchau, porque sabe assim, não tinha como. E às vezes aquele mais nerd, aquele mais tonguinho, tem um papo. Então assim, se alguma coisa te encantou, se o cara foi verdadeiro, porque tem uma, né, gente? Sim. Não adianta também o cara ter passado todas as informações erradas, que daí também eu acho que é sacanagem. Mas se teve uma química, se rolou, sei lá, dá uma chance, sai mais uma vez com ele, vê qual é, mas também sem sofrer, né? Também não é aquilo, seja o que Deus quiser. Tenta! Eu tentaria. Mas se você vê que não foi muito, muda de canal. Eu já não tentaria. Eu já Você não tentaria? Não, eu sou daquela do Santo não bate, Mas né? eu Santo não acho que bateu, não ela rolou. tá desanimada ali. Parece que ela tá Parece que ela tá desanimada. Eu acho que não vale a pena o esforço. Se você não gostou, Mas é a chato fila também. anda. Olha como ela Esse, né? escreveu. Tivemos uma conexão incrível e simplesmente me apaixonei. Mas daí a gente tem que ver assim, pela internet. Será que ele também não te pesquisou, ele não falava o que você queria ouvir? Também, não tem ser. isso. Também. Às vezes a gente quer agradar uma... Você vai conhecer a sogra. Não você não stalkeou, finge que você é uma pessoa não que você não é. Não stalkeou, né? Foi o que a gente já falou. Sim, Olha foi. lá a série lá de novo, lá, você. Tá lá, o carinha sabe tudo, tal. É complicado, porque tem isso, né? Vocês viram que teve uma mulher agora, mês passado, que saiu na internet, que ela se confundiu com um cara que era parecido com o Brad Pitt, lá nos Estados Unidos. Ai, gente, mas daí O também cara não deu um vai. golpe e tirou uma... Mas o cara, gente, vocês viram a foto do cara no hospital? Gente, ele é igual o Brad Pitt, só que um pouco mais velho. Mas igual mesmo, muito parecido. Eu não consigo com esse tipo de igual. Ela deu Você dinheiro. não viu que é cara dando dinheiro? Mas coitada. Pro Elon Musk. Estou me relacionando. Imagina a mulher falando com o filho dela. Filho, eu tenho uma coisa pra te contar. Tô me relacionando com o Elon Musk, só que não é pra contar pra ninguém. E só que é o seguinte, ele tá precisando de dinheiro pra vir pro Brasil pra me ver. Porque ele tá com dinheiro. Gente, pelo amor de Deus. Mas isso é a nossa desinformação, guria. Parece... Eu também, às vezes, fico indignada com umas coisas que me contam. Você caiu nesse golpe, você é tonga. Mas é que é ingenuidade. E as pessoas... Querem acreditar. Não, e às vezes a carência tá tão grande, sabe? Às vezes você tá tão sozinho que você quer acreditar. Que o Brad Pitt tá apaixonado por mim. Pelo amor de Deus, né? Aí, Eu não quero nem pensar nisso. Eu tenho uma fofoca sobre eu mesma, então dá pra falar. Eu fiquei conversando com um menino, né? Sei lá, seus 17, 18, no ICQ ainda. Conversava com ele, era meu amigo virtual, né? E ele me falava sobre a vida dele. Só que, na verdade, ele usou um nickname, né? E Tonga, eu era Ali, né? E a gente ficou, sério, uns 8 meses, assim, conversando. E na época tinha o rodízio, lembra? Que era na Sanremo, rodízio de pizza. que era bombava, Ele né? falou que ia estar lá e a gente ia se encontrar. Mas assim, eu me apaixonei por ele, mas ele era meu amigo, porque eu falava pra ele sobre o menino que eu gostava. Cara, vocês não vão acreditar. Esse menino que Você conversava? era um menino que eu gostava de verdade. Ele se passava por outro! Então, assim, ele descobriu tudo que eu sentia por ele. Olha que chocada. tonga, Achando gente. que... eu vou acabar, eu vou embora. Não foi tonga, é que a gente se apaixona, ingênua. E quando eu fui lá e vi o menino que eu gostava e ele tava lá, eu falei, gente, será que... Como que ele sabia que eu tava aqui? Não sei. Aí ele não falou nada. No outro dia, daí o menino que eu gostava se declarou pra mim e falou assim, viu? Que legal. Eu era o fulano lá que conversava. Você não eu quis queria saber morrer. dele. Não.
que eu queria, porque eu era apaixonada. Ah, meu Mas eu queria Deus. morrer porque eu fiquei 8 meses contando Tipo, tudo. se abriu, Tipo, né? Ai, ele ficou com outra, eu saí, o Kidri, não, calma, talvez ele não Ai, que cara idiota. Meu Deus, ele tem Fiquei com consome. raiva ficou com dele. raiva. Fiquei. Ah, eu achei fofinho. Ah, que fofinho, psicopata, gente. Mas ele não veio atrás de vocês? Depois a gente ficou Ah, junto. depois ele veio atrás, entendeu? Achei legal. Acho que seria sacana se ele... Seria sacana se ele, tipo, esnobasse. Nossa, esnobar é uma palavra também que eu vou combinar. Se ele esnobasse ela, assim, tipo, né? Você tava falando Mas era sabe o comigo. que eu pensei, assim, hoje, né? Que ele esperou pra ter Psicopata. certeza se eu gostava dele Então, pode mesmo. ser. E 8 meses. Mas é que, Flávia, a condição não 8 permitia meses. que a gente se visse, entende? Existia uma Você logística me conta quem que é, eu complicada. quero botar na rodar um Não cascudo. dá. Meu Porque Deus, é daqui do União. olha a convivência, o que tá fazendo? A menina que era tão tranquila já tá querendo bater no Não, outro. não, gosto ele de morava vida fora, longa, a gente, assim. ele morava fora, Ah, não tá. tinha, não tinha. Gente, mas isso que a gente tá falando são relações que acaba que é tranquilo. Sim. O que a gente tem que cuidar é que esses romances, o que me dá medo é como você falou, pessoas mais velhas atacando crianças, Sim. e hoje em dia nós temos um problema de você saber com quem você está falando, se é homem, se é mulher, se é Sim. trans, se é isso, se é aquilo, se é aquilo outro. Por trás de uma tela dá pra ser o que você quiser. Pode ter né? qualquer coisa, então é muito importante. Eu tenho uma a gente ficar amiga, ligado. que o marido dela também começou a se passar por uma outra pessoa. Fez no Facebook, nananana, chamou ela para ser amiga. Olha, esse cara sim é sacana. Ele foi marido fez lá, com a esposa. o marido fez com a esposa. Chamou, eu estudei com você e tal, você não vai lembrar de mim e tal. Teste de fidelidade. E fez isso com ela. E acabou se separando porque ela disse que talvez em uma outra oportunidade, que pena que a gente não... Entendeu? Ele Ela se foi separou, educada e o cara se separou paranoico. dela porque aconteceu isso. Bom, e esse assunto, né, é um assunto para um outro programa, então a gente vai se despedir agora a gente vai acabar de verdade, Flávia, porque a Flávia já queria acabar o programa no segundo bloco, então agora a gente vai se despedir e no próximo episódio a gente vai falar sobre aquilo que você quiser. Então manda lá suas dicas de pauta que a gente vai falar diretamente para o seu coraçãozinho, porque a gente vai resolver os problemas do mundo, a gente Também. tem essa Sempre. fé, né? A Então gente tá bom. resolve tudo, menos os nossos. Claro, né? Óbvio. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau.